Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo dentro da programação da 19ª Semana de Museus, realizada pelo IBRAM, né? E eu aqui representando o Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e a Divisão de Invertebrados Aquáticos do Museu de Zoologia, da qual eu sou curador. Vou colocar aqui agora a nossa apresentação. Ok, gente. Então, o tema da nossa palestra, do nosso bate-papo, né, será os museus de ciências e as suas interfaces com a década dos oceanos e a pandemia da Covid-19. Estou me apresentando mais uma vez, sou Walter Cerqueira, curador da Divisão de Invertebrados Aquáticos do Museu de Zoologia da UFES. E essa atividade está inserida nas propostas que o Museu de Zoologia encaminhou para o IBRAM, dentro da 19ª Semana Nacional de Museus, cujo tema é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Então, como a gente sabe, né, em função, né, do isolamento social e fechamento das portas de diversos espaços públicos e privados, dentre eles os museus e os museus de ciências, né, tema aqui da nossa palestra. Então, toda a comunidade de profissionais, né, e de pessoas vinculadas aos espaços museais tiveram que reinventar a sua forma de entrar em contato com o público, apresentar os acervos, as curadorias, apresentar as exposições, e por conta disso, a gente está utilizando hoje em dia diversas ferramentas digitais, né, diversas tecnologias digitais para apresentar, né, os dados que nós temos depositados, né, seja em formatos de informações bibliográficas, acervos científicos, acervos de equipamentos e tudo aquilo que compõe as coleções e exposições museais. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, dentro desse tema e dentro da temática ambiental, científica e zoológica, na qual nosso Museu de Zoologia da UF está inserido. Então, em parceria, né, com, né, os colegas do museu, nossa museóloga Osana, né, nossa técnica Jocineia, então a gente pensou em fazer, né, um casamento, né, das propostas lançadas esse ano pelo Museu de Zoologia da UFES. Então, uma proposta de atividades relacionadas com a década dos oceanos. Então, apesar da UFES, né, ser uma universidade que está situada no semiárido baiano, né, e o Museu de Zoologia, né, que está dentro do campus universitário, também está nesse contexto, em termos de espaço físico, mas nós temos o entendimento que os museus, por mais regionais que sejam, eles necessitam abordar uma gama de conhecimentos. Então, embora a UFES e o Museu de Zoologia estejam situados no semiárido baiano, nós temos sim uma certa proximidade com o mar, né, e com os ambientes costeiros, comparado até a outros museus de ciências pelo mundo, que estão bem mais afastados, e também temos profissionais, né, no Museu de Zoologia, não só eu, mas outros colegas, que trabalham nos ambientes costeiros, trabalham nos ambientes marinhos, nos ambientes oceânicos. Produzimos ciência, produzimos conhecimento nesse ecossistema, trabalhamos com as diversas problemáticas de forma interdisciplinar, envolvendo os oceanos, né, e os seus impactos, né, na vida humana, não só para aquelas pessoas que vivem dos oceanos e dos mares e dos ambientes correlatos, como manguezais, estuários, praias, mas também
as pessoas que vivem no continente, inclusive no semiárido, né, que também usam recursos marinhos e recursos oceânicos, né, com diversas finalidades, e a gente tendo um pensamento mais globalizado, então também uma série de problemas gerados no semiárido, eles chegam sim aos ambientes costeiros, chegam sim aos oceanos, né, porque está tudo interconectado, né? Então essa noção de distanciamento espacial ela é muito subjetiva, né? Em termos ecossistêmicos e em termos ecológicos, né, os biomas e os ambientes estão todos interligados, né, e os problemas e impactos provocados em um, né, vão ter sim consequências, né, em outros ambientes, inclusive no ambiente de Caatinga e em outros ambientes relacionados ao semiárido. Essa proposta da década da ciência oceânica, ela nasceu em discussões no ano de 2015, a gente está em 2021, já tem 6 anos, né, isso, que ocorreram na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, que aprovou a Agenda 2030, né, na qual, né, existiram 17 objetivos, né, amplos, e dentre eles, né, o objetivo 14, que está ligado à Agenda, perdão, de 2030, que pauta justamente essa discussão, né, a vida na água, visando conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos. E nessa perspectiva, onde entram, né, os museus de ciências, né, inclusive aqueles museus, como eu já comentei, como o caso do Museu de Zoologia da UFES, o Observatório Antares, também vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, qual a nossa contribuição enquanto espaços de conhecimento, de produção científica, de produção tecnológica e de salvaguarda e preservação de acervos da história da humanidade? Então, no Museu de Zoologia da UFES, por exemplo, nós temos, né, uma exposição permanente, aberta ao público, né, às escolas e a quem tiver interesse de visitar, né, em momentos quando o museu está de portas abertas, que é chamada da Exposição da Linha do Tempo, onde é contada toda a história da vida da Terra, desde o surgimento dessa vida, no pré-cambriano até os dias atuais. E nesse contexto histórico, né, dessa história da vida, então nós temos uma série de organismos. A gente dá um foco para os animais, porque a gente é um museu de zoologia, né, mas a vida ela surgiu na água, né, a vida surgiu nos mares e nos oceanos. Então a gente tem representações artificiais em resina, para as espécies recentes a gente tem material biológico preservado em via seca, em via úmida, réplicas, né, de diversos animais, e isso aí te coloca esse acervo, né, numa disposição que passe para os visitantes, né, a ideia de evolução ao longo do tempo e do espaço. E no Observatório Antares, né, também existem lá coleções biológicas, coleções zoológicas, mas o Observatório Antares também tem toda a parte tecnológica relacionada, né, à observação, à astronomia, à ciência física, à ciência química, que também estão correlacionadas com os oceanos, né? Então, dentro da oceanografia, a gente tem a oceanografia biológica, a oceanografia física, a oceanografia química, a oceanografia geológica. Então, esse conjunto de estudos e de áreas de saber também são abordados pelos museus de ciências e alguns desses recortes são feitos no Observatório Antares. Isso aqui a gente fazendo, né, um recorte para, né, os espaços museais que a gente tem lá na UFES. Ok, né, então eu já comecei a falar um pouquinho, né, do diálogo que existe entre os museus de ciências, né, e a década dos oceanos e dos museus de ciências com os espaços oceânicos, com os espaços aquáticos. Então, a gente tem muitos museus que são museus de ciências,
direcionados para os oceanos, né? Aqui no Brasil, a título de exemplo, a gente tem o Museu Oceanográfico da Univale, que fica no sul do Brasil, e temos outros espaços museais também, relacionados com oceanografia, e alguns aquários, né? Como também a gente tem alguns aquários, como o Aquário do Rio de Janeiro, o Aquário de Santos, tem aquários também no sul do Brasil, né, que são preservação da vida recente, mas também existem uma série de exposições e artefatos e coleções, né, museológicas que fazem desses espaços, né, desses oceanários e desses aquários, também um espaço museal, né, sendo daqueles museus vivos, né, como algumas pessoas costumam chamar. E para além da parte biológica, nesses museus de ciência, nesses museus de oceanografia, a gente também pode encontrar, como a gente vê nessa foto aqui abaixo à esquerda, né, um escafandro, que seria uma das primeiras indumentárias para mergulho, né, utilizada pelos primeiros mergulhadores. Então, hoje em dia já tem equipamentos, né, mais sofisticados, mais seguros, mas a gente aí tem nesses espaços museais também esses registros históricos, né, que falam como o homem, né, a espécie humana, né, desenvolveu ferramentas, desenvolveu equipamentos, desenvolveu indumentárias, estratégias para explorar, né, o ambiente subaquático, né, isso aí faz parte também da construção científica e tecnológica ligada aos oceanos e estão preservados e salvaguardados, né, como memória e história nesses espaços museais. Então, só para exemplificar, né, que o diálogo dos museus de ciências com os oceanos não se restringe apenas a coleções biológicas. Então, a gente tem diversos tipos de documentações e equipamentos, tecnologias que também fazem parte, né, dos espaços museais relacionados aos oceanos e demais ambientes subaquáticos. Ok, então a gente tem, né, desde o ano passado, infelizmente, a situação da pandemia, né, que chegou, né, de uma forma previsível, sim. Então a gente sabia que poderia ter um, uma situação como a gente está vivendo na atualidade, mas infelizmente, né, não só por falta de conhecimento, mas por um descaso a nível global, inicialmente, e problemas também a nível nacional, a gente chegou aonde a gente chegou. Então, existiram aqueles momentos, né, de lockdown, de fechamento, de solicitação de isolamento social, que infelizmente, né, o coletivo não soube respeitar, né, não soube fazer de forma adequada. Então, algumas estratégias elas reduziram sim o avanço da pandemia, mas infelizmente, em função da falta de educação, infelizmente, por conta do descaso dos governantes, em maior ou menor grau no mundo inteiro, em alguns países, né, os governos, quando viram a gravidade desse vírus, foram mais responsáveis, e outros, como o nosso, infelizmente, continuaram sendo irresponsáveis. Então, a gente tem, né, um problema multidisciplinar que gerou esse caos que a gente está vendo hoje em dia. Né? E a Covid-19, então, com todas essas palavras-chave que aparecem aqui nesse slide, né? Então, um mau isolamento social, a gente teve que começar a pensar, né, em novos modelos, né, de como trabalhar e em home office. Algumas coisas dá para se fazer em home office, outras não. Novos modelos assim para estar se transmitindo o conhecimento, a entrada de tecnologias, né, principalmente a transformação digital. Então, a gente aí começou a ser bombardeado em um intervalo de tempo muito curto, né, com tudo isso, fora os impactos emocionais que cada pessoa a nível individual sentiu, a nível coletivo, isso aí foi percebido também,
Mas, enfim, a gente se deparou com essa situação e, bom, é isso que a gente tem, é com isso que a gente vai ter que lidar. E os museus, nesse contexto, né, dessa pandemia, do fechamento de portas, então alguns levantamentos foram feitos, então peguei essa informação, né, e esse card, né, do site da Anesp, né, que fala que mesmo com a pandemia controlada, com a abertura das portas, né, e com a volta mais ativa à vida presencial, que ninguém se iluda, que mesmo com a vacina não vai ser uma coisa em passe de mágica, então isso vai demorar ainda algum tempo, mesmo com a grande maioria da população vacinada, mas enfim, então, digamos que em médio prazo, né, a pandemia fique sob controle e esses espaços voltem a ser reabertos. Mas aí, segundo alguns dados levantados pela Anesp, então mais de 10% dos museus podem não reabrir, né, as suas portas depois da pandemia do coronavírus estar controlada. Nem isso em função de diversos museus terem algumas particularidades. Então, os museus que não são museus vinculados a instituições públicas, né, são museus que vivem, né, de vender ingressos para que os visitantes financiem, né, esses espaços. Então, imagine a gente ter mais de um ano nesses museus com portas fechadas. Então, mesmo que algumas estratégias do ponto de vista digital, né, sejam feitas por esses espaços, mas isso teve uma queda na arrecadação. Então, a gente sabe também que existem alguns tipos de coleções que a manutenção é cara, que a curadoria é cara. Muitos profissionais tiveram seus contratos rescindidos, né, por não ter público. Então, assim, é um problema em cadeia, né? Então, muitas coleções, né, começaram a ficar armazenadas. Alguns museus estão pensando em doar seus acervos para outras instituições que possam mantê-los, enfim. Então, esse se reflete um pouco, né, nesses dados aí levantados pela Anesp, infelizmente. E pegando aqui essa informação que eu também coletei no site da Anesp, né, essa fala do Raul Fontoura, né, que ele fala que é plausível acreditar, né, que essa crise deixará como legado um impulso mais forte para a consolidação do patrimônio digital e que os museus estarão mais conectados entre si e com seus públicos. Então, assim, a gente teve realmente alguns impactos sérios, né, nas atividades presenciais, mas muitos museus, né, começaram a utilizar as tecnologias digitais, né, em seus diversos formatos, em suas diversas plataformas. Eu vou comentar nos próximos slides. E isso aí foi uma das reinvenções, né, para a gente, né, recuperar o contato com o público, né, que está bem em cima do tema, né, da nossa 10ª Semana Nacional de Museus. Né? Então, recuperar e reimaginar. E aí, claro, com o distanciamento físico, muitas atividades museológicas, muitas exposições interativas precisaram ser, né, reinventadas e readaptadas para essas linguagens virtuais que não são homogêneas. Então, cada plataforma digital, ela possui suas particularidades, foram pensadas para determinados tipos de diálogos e de postagens, atraem públicos específicos, enfim. E nós, enquanto museólogos e museólogas, a gente não foi formado para isso. Então, me lembro bem que o ano passado, né, eu ouvi e li, né, muitas críticas de alguns museus que começaram a ter esse aspecto mais pioneiro, de começar a querer fazer essas abordagens digitais, né? E como sempre tem aquelas pessoas que fazem as críticas construtivas e aquelas que querem, né, o criticar por criticar, né? Então aí criticando os museus em vários aspectos, enfim. Né? E na verdade, assim, gente, todos nós, né, em todas as áreas, né, em área de ensino, em área de pesquisa, em atividades
né, museais, a gente foi forçado a aprender, né, a utilizar esses espaços que antes eram utilizados mais como uma coisa informal para lazer, como sociais mesmo, né, como o próprio nome diz. E nós, enquanto pessoas jurídicas, né, enquanto museus, escolas, universidades, laboratórios de pesquisa, enquanto pessoas jurídicas, começamos a utilizar esses espaços também como locais para trabalho. E não é fácil, né? Não foi fácil para a gente, e não está sendo fácil para a gente dominar essas tecnologias e essas linguagens. Então, é uma construção, né, que está sendo paulatina. Então, assim, algumas iniciativas, né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos internacionais, alguns exemplos nacionais, e depois vou afunilar para o que a gente tem feito lá nos museus da UFES, né, em particular para o Museu de Zoologia, que é onde eu trabalho. Então, dentro desses processos do se reinventar, então, muitos museus, a exemplo de museus internacionalmente conhecidos, como o Smithsonian, começaram a ver como a gente pode estar utilizando essas ferramentas digitais, essas plataformas digitais, para fazer nosso trabalho. Então, dentro das atividades museais, então, para além de coleções científicas que são restritas a pesquisadores, né, para além de exposições públicas, né, que são voltadas para um público mais adulto, mais letrado. Então, a grande parte dos grandes museus, elas têm diversas atividades voltadas para o público infanto-juvenil. E dentro dessas atividades, a gente tem muitas exposições, muitos formatos que são extremamente interativos. Então, criança, né, principalmente criança, ela não quer ir para um museu só para olhar as coisas, ela quer tocar, quer sentir, né, a textura, o cheiro, né, quer interagir, quer mexer, quer modificar. E nesse contexto, muitos museus, né, já tinham um domínio, né, para preparar essas exposições, essas atividades no âmbito presencial. Né? E como fazer isso aí à distância e utilizando o computador. Né? Então a gente começou a pesquisar, a estudar, a ver plataformas, né, de jogos virtuais, né, de como utilizar, né, esses formatos de jogos, inclusive muitos jogos que as crianças já têm muita experiência em executar, para a gente estar também colocando nossas propostas, né, enquanto atividades de extensão dos museus, dentro de plataformas onde as crianças possam ter acesso e aprenderem, né, alguns conhecimentos que a gente quer transmitir dentro da temática dessa palestra, né, várias atividades envolvendo ambientes oceânicos e a década dos oceanos, numa linguagem infantil, palatável, dinâmica e criativa, para que as crianças aprendam e se sensibilizem, né, com algumas ideias que a gente quer trabalhar em cima do objetivo 14, né, da Agenda 30 da década dos oceanos. Muitos museus, né, já tinham as suas páginas em diversas plataformas. Então, aqui também um recorte, agora pegando o Museu Nacional de História Natural e Ciência, lá da Universidade de Lisboa. Mas a grande maioria dos museus tem suas páginas, né, seus canais em diversas plataformas. Então, aqui, né, peguei essa informação, né, lá do Museu de Lisboa. Então, plataformas, né, de vídeos como YouTube, plataformas de fotografias e imagens como Instagram, plataformas de imagens, vídeos e textos mais longos como Facebook, plataformas de imagens, mais de textos mais curtos, né, e mais rápidos, mais fast food, digamos assim, como o Twitter. E cada uma dessas plataformas, cada uma dessas páginas
tem as suas concepções, né, e um tipo de estratégia visual e textual que cada público está acostumado. Então, normalmente, né, então a maioria do público de meia idade é o público mais jovem, tem contas nessas diversas plataformas e interage com essas plataformas de maneira muito específica. Então, assim, uma mesma pessoa, né, que vai acessar a conta dela no Twitter, ela já vai, não, eu quero ver uma coisa rápida, eu já vou com um determinado tipo de raciocínio de como eu quero trabalhar determinado conteúdo. Essa pessoa, quando vai para o YouTube, já vai com uma outra perspectiva. Idem para Instagram, idem para Facebook. Então, quem tem contas nessas páginas tem que se apropriar dessas linguagens. Então, uma linguagem que eu quero apresentar em formato de palestra, eu tenho que utilizar o YouTube como plataforma, o StreamYard e fazer né, as diversas conexões, né, com Instagram, com Facebook, enfim. Se eu quero fazer uma informação mais visual congelada, como fotografias, então estão sendo utilizados muito os chamados carrosséis do Instagram, né, que a gente tem aquelas imagens que tem todo um design por trás, então a gente não pode ter na imagem muito texto, então a disposição entre uma ilustração e uma informação escrita tem que ser muito bem pensada, muito bem diagramada, e aí, o que eu tenho observado é que a gente tem esse carrossel mais visual, e aí você já puxa lá para a legenda com textos mais ou menos longos, para aprofundar alguns aspectos daquelas palavras-chave ou daquelas informações visuais que aparecem no carrossel. Vamos para o Facebook. Eu confesso que já estou um tempinho sem entrar no Facebook, mas o Facebook ele sempre se caracterizou um pouco por ter um texto mais longo, né? Os famosos textões de Facebook. E associados com fotografias e imagens, mas já é uma pegada, digamos assim, que é diferente do Instagram, que é diferente do Twitter. Então, digamos, nós, enquanto pessoas jurídicas, né, enquanto museus, então, se eu tenho canal no YouTube e páginas no Instagram, Facebook e Twitter, então, mesmo que eu queira pegar um mesmo conteúdo, né, para dispor nessas diferentes plataformas, eu não posso usar o mesmo formato. Então, esse conteúdo ele tem que ser adequado e colocado em uma linguagem que cada plataforma dessa seja a mais adequada para estar divulgando aquele conteúdo e dialogando com o público-alvo. E agora, dando uma funilada dentro do tema da palestra, então, os museus de ciências e as suas interfaces com a década dos oceanos e a pandemia da Covid-19. Então, como os museus de ciências estão trabalhando questões sobre a década dos oceanos durante a pandemia? Ok, então aí eu fiz uma pesquisa rápida, né, para ver o que é que os museus fora do Brasil e do Brasil estão fazendo e o que nós, enquanto museus da UFES, e mais especificamente, né, o Museu de Zoologia vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas da UFES, né, pensamos, né, na perspectiva de trabalhar essa temática da década dos oceanos enquanto atividade extensionista do Museu de Zoologia da UFES. Muito bem, então aí eu peguei aqui algumas informações, destacando aqui, então essa informação que eu peguei lá do Museu de História Natural de Lisboa, da Universidade de Lisboa, ela foi do ano passado, mas apesar da década dos oceanos, ela oficialmente, né, ter começado agora em 2021 e vai se estender até 2030, muitas propostas ligadas a esta década dos oceanos, elas começaram a acontecer no ano passado. Então, dentro dessa proposta, o Museu de História Natural lá de Lisboa, ele propôs, né, algumas atividades, né, do Dia Mundial dos Oceanos, que ocorre a cada 8 de junho,
e propuseram algumas atividades, como as coleções a serviço do conhecimento sobre os oceanos, palestras sobre os oceanos, enfim. Essa atividade, ela provavelmente ela foi pensada para ser presencial, né? Mas aí o Museu de História Natural foi pego de surpresa pela pandemia. Então, lá na Europa, né, no geral, em Portugal, nesse contexto, fizeram lockdown, fecharam fronteira, enfim. E aí, em função disso, né, o museu ele se associou à iniciativa do Centro de Comunicação dos Oceanos, né, para fazer essas atividades pensadas para ocorrerem presencialmente, como atividades digitais, né, via live stream, né, através de links. E uma das coisas que a gente começa a observar nessa perspectiva é que a gente existia um afastamento entre pessoa jurídica e espaços físicos museais com o público, mas a gente observa o quê? Uma certa aproximação interinstitucional. Então, esse laboratório, Cirilo Soares, ele não faz parte do Museu da Universidade de Lisboa. Mas eu tenho percebido em várias atividades, como webinários, é, seminários diversos e muitas atividades que estão sendo feitas, né, em plataformas digitais. Então, a gente tem uma conexão, né, até os próprios congressos internacionais, eles reduziram a fronteira, por incrível que pareça. Então, muitas vezes, muitos alunos, muitos professores não participavam de congressos internacionais, não só pelo valor do evento, mas porque isso envolveria passagem aérea internacional, que é uma coisa cara, hospedagem, hotel, comprar dólar ou euro. Então, assim, a taxa cambial está absurdamente cara. E com esses eventos internacionais sendo feitos de forma virtual, uma quantidade maior de público começou a participar desses eventos. E até em eventos regionais. Então, a gente teve o ano passado, vai fazer um ano agora em junho ou julho, se não me engano, acho que julho. A gente teve a primeira jornada virtual da UFES, que teve gente do Brasil inteiro participando. Né? Então, um congresso que, se fosse uma jornada, perdão, se fosse presencial, ela ia ser muito regionalizada mesmo. Então, ia ser o pessoal de Feira de Santana, no máximo, né, dos municípios circunvizinhos, alguém de Salvador, mas até os palestrantes, a gente pôde ter palestrante, né, de outros estados, os participantes como ouvintes e participantes das oficinas e minicursos que ocorreram, né, do norte ao sul do Brasil. Então, assim, a gente começou a observar um fenômeno, né, que a gente teve um distanciamento físico, mas uma maior conexão geográfica, digamos assim, por meio dessas atividades estarem sendo realizadas nestas plataformas digitais. Então, eu particularmente tenho, né, uma percepção que, mesmo quando a pandemia estiver sob controle, que esse essa construção que a gente está fazendo e que está vivenciando agora, que ela não vai ser totalmente abandonada. Então, eu acredito sim que a gente vai ter a volta, né, dos eventos físicos, dos eventos presenciais, mas eu acho que toda essa construção e todo esse aprendizado que nós estamos tendo com a pandemia e com um certo domínio dessas tecnologias digitais e uso dessas plataformas virtuais, que essas ferramentas ainda continuarão sendo utilizadas mesmo em eventos presenciais. Então, muitas vezes eu não posso pagar a um palestrante para ele vir do exterior dar uma palestra, mas eu posso fazer o meu evento regional, ter os palestrantes que podem fazer suas palestras presencialmente em um evento, e porventura a gente está fazendo atividades também com pessoas de outros estados, de outros países, né, através dessas ferramentas digitais que a gente aprendeu a utilizar agora durante a pandemia.
E aqui, olha aqui um exemplo do Brasil. Então, o Museu de Ciência e Vida, lá do Rio de Janeiro, dentro da proposta da década dos oceanos, né, também pensou em algumas atividades, como essa que foi apresentada agora em abril desse ano. Então, a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Foi uma atividade toda virtual, né, ela ocorreu em 18 de abril, né, tá aqui a data ali no slide, e também, né, trabalhando com a temática da década dos oceanos, proposta pela Organização das Nações Unidas, vendo algumas problemáticas mais globais e também as problemáticas oceanográficas voltadas para a realidade, né, da região do Rio de Janeiro e da região sudeste, e com uma série de atividades também feitas, né, como a gente vê ali em cima, né, siga-nos, né, nas plataformas Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Então, eu não assisti, né, essa palestra, né, essa atividade, mas eu creio que para cada uma dessas plataformas que foram feitas foram feitos formatos, né, que se adequassem a cada um deles. E aqui eu vi na página do Facebook do Museu do Amanhã, uma semana específica, isso aí foi do ano passado, tá? Mas também já dentro do contexto da década dos oceanos, da Semana da Baía de Guanabara, né? Então, aí tem todo um aspecto não só das questões oceanográficas em si, mas também entrando, né, e não está dissociado, são as questões culturais, as questões históricas. Então, desde o nome Guanabara, que seria, né, o seio de onde brota o mar, né, que é o nome dos povos indígenas, né, dos tamoios, e toda uma discussão, né, da 200 mil litros de água que ocorre na Bahia, a sua área de abrangência em quilômetros quadrados, enfim. Então, uma abordagem interdisciplinar, né, para pautar várias questões envolvendo a década dos oceanos e, né, o contexto multicultural, né, que envolve particularmente a Baía de Guanabara, lá no Rio. E agora falando, né, um pouquinho, né, dando uma funilada agora, para as atividades que nós, do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, estamos promovendo dentro da 19ª Semana Nacional dos Museus, com a temática, né, vinculada e dialogando com a década dos oceanos. Então, nós propusemos 3 atividades. Então, uma exposição virtual que está ocorrendo na plataforma Instagram. Então, essa atividade começou na segunda-feira, dia 17, e vai se estender até o domingo, dia 23, né, que seria o período da Semana de Museus. E a cada dia estão sendo colocadas, né, algumas informações, né, no formato de fotografia, com aquela linguagem que eu comentei anteriormente, né, então mais voltada para o Instagram. Então a gente tem lá, né, uma série de 5 fotos com temáticas específicas ao que está sendo abordado e com a legenda textual, né, em cada uma das fotografias explicando, né, e contextualizando e teorizando, né, as representações que tem naquelas imagens. Essa atividade também ela faz parte, né, do programa de extensão, né, programa de extensão que é o FSTEM, né, e que o Museu de Zoologia tem vinculado à PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, e está sendo idealizado pela nossa museóloga, Osana de Barros Castro, e por uma de nossas bolsistas de extensão, que seria a Esther dos Santos. Então, aqui, como eu tinha comentado, então seria um recorte, né, do que foi apresentado no primeiro dia da exposição, lá no Instagram, né? Então, aqui foi um recorte da segunda-feira. Então, a série de algumas fotografias da exposição virtual. Então, as imagens, e abaixo de cada uma dessas imagens, ou desse mosaico de imagens, um texto explicativo, contextualizando, né, desde o surgimento da vida, né, nos oceanos. A gente aí vai fechar essa exposição amanhã, no domingo,
né, com a problemática dos oceanos nos dias atuais, e nós, enquanto museus, né, como podemos estar funcionando, né, como mediador e como fiel depositário dessas informações para, né, o conhecimento científico acerca dos nossos oceanos. Uma outra atividade também que foi proposta, né, foi um mini curso que está sendo ministrado, né, por nossa parceira do museu, né, a Jocineia Conceição Santos, né, que seria a Década do Oceano, Ciências e Museu nas Ondas da Preservação. Então, essa atividade lá foi pensada mais para o público infanto-juvenil, enquanto que a exposição do Instagram ela é aberta a qualquer tipo de público, né, mas tem uma linguagem, né, até nas próprias legendas, mais voltada para o público juvenil e para o público universitário. Essa minha palestra de hoje, né, desse sábado, né, tem uma linguagem também que é aberta a todos, mas um formato que, digamos, é mais atraente, digamos assim, para uma população de jovens e adultos. Então, esse mini curso ele foi voltado e foi pensado, né, para o público infanto-juvenil. Então, aí a Jocineia vai trabalhar com diversos aspectos, né, de reciclagem de plásticos, discussão de resíduos sólidos que são encontrados nos oceanos, poluição, que a gente pode fazer para minimizar, né, esses impactos, e tudo isso aí numa linguagem que seria mais palatável e mais convidativa, né, para uma faixa etária mais jovem. E para além dos trabalhos de extensão, né, que foi o foco que eu dei na maioria aqui da minha fala nessa palestra, é a parte de pesquisa científica, né, que também faz parte dos museus de ciências. Esta sim teve alguns problemas mais sérios, né? Porque, ao contrário das atividades de extensão, que o contato com o público ele pode ser facilitado, né, através de plataformas digitais e de redes sociais, muito do conhecimento científico e tecnológico feito no âmbito dos museus de ciências para se trabalhar com os aspectos oceanográficos, estes sim ficaram prejudicados. Na parte, vou focar aqui para a parte mais da zoologia mesmo, tá? Seja de invertebrados e seja de vertebrados, muitos trabalhos que dependem, perdão, do pesquisador visitar os museus ou de solicitar material é, para que sejam feitos empréstimos, né, tipo trabalhos de revisão taxonômica, descrição de espécies novas. Muitos desses trabalhos ficaram prejudicados em função dos museus estarem com portas fechadas. Algumas instituições, né, alguns museus, eles estão abrindo as portas parcialmente, mediante uma série de protocolos de segurança, né, mas muitas coisas, né, como empréstimo, como receber visitantes de outros países ou de outros estados. Então, muitos países estão com as fronteiras fechadas para o Brasil. Então, pesquisadores brasileiros que necessitassem de viajar para visitar, por exemplo, o Smithsonian nos Estados Unidos, para fazer um trabalho de revisão, para observar um material tipo, ficaram prejudicados. E mesmo em algumas situações, onde a gente tem alguns exemplares, né, e alguns tipos, que já foram devidamente fotografados em 3D, passaram por alguns processos de tomografia computadorizada para gerar microscopia eletrônica de varredura e uma série de outras técnicas, né, para facilitar a observação de morfologia externa e de anatomia interna de alguns animais, mas para alguns grupos, a gente ter contato e observar o material biológico ainda é importante. Então, nessas situações, realmente, o fechamento das portas dos museus
prejudicaram em muito diversos tipos de pesquisa. Então, muitas teses de doutorado, trabalhos de pós-doc, dissertações de mestrado, foram extremamente prejudicados por conta da pandemia. Então, isso aí é uma situação. Dentro dos trabalhos que eu estou coordenando e desenvolvendo no âmbito da divisão de invertebrados aquáticos e que dialogam, né, com a década dos oceanos, então algumas coisas eu estou conseguindo fazer, então desde trabalhos de campo, como a gente tem em uma das fotografias aqui desse slide, eu estou com 2 bolsistas de iniciação científica, o trabalho dos dois envolve idas a campo, realizamos algumas no ano passado, seguindo todos os protocolos de segurança e de isolamento social, mas nesse ano de 2021, mesmo com alguns afrouxamentos feitos pelos órgãos públicos, eu, para salvaguardar, né, a integridade física dos meus bolsistas, eu, enquanto coordenador, eu, enquanto orientador, optei em parar as atividades de campo. Então, ano passado, a gente coletou uma quantidade de material razoável que dá sim, né, fazendo as devidas justificativas para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, de justificar o porquê de não ter fechado, né, todos os campos previstos nos planos de trabalho, mas eu acho que nesse momento a vida humana e a integridade dos seres humanos é mais importante do que colocar as vidas em risco para fechar um planejamento prévio, né, pré-pandemia, e que dá para a gente fazer alguns ajustes com os dados já coletados, né, e produzir a ciência dentro das limitações impostas pela pandemia. Então, turma, eu acho que em linhas gerais era esse o diálogo, né, que eu queria trazer para vocês nesse formato virtual. Optei por fazer uma palestra gravada, né, porque eu já participei de algumas palestras ao vivo no próprio YouTube, né, tendo o StreamYard como uma plataforma de stream, mas de vez em quando dá problema. Então, trava, tem um delay grande, a conexão cai. Eu já vivenciei as coisas todas que vocês possam imaginar de atividades ao vivo online. Então, e até para essa palestra, né? Eu fiz uma primeira gravação, gravou o vídeo, mas não gravou o áudio. Fiz alguns testes hoje antes de tentar gravar aqui em definitivo, então aparentemente está ok. Espero que quando eu acabar de gravar aqui tenha sido gravado o vídeo e áudio, mas eu achei que seria mais conveniente eu fazer uma palestra gravada para ser pré-programada no YouTube e eu estar no momento da apresentação no chat do YouTube para tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento, né, sanar algumas questões. E é isso. Né? Enquanto a pandemia perdurar, então já existem várias vacinas aí sendo aplicadas, mas dentro da perspectiva da falta de planejamento do Ministério da Saúde do Brasil, então a gente está tendo problemas. Então, enquanto todos não estiverem vacinados com as 2 doses, e mesmo que estejam, gente, vacina nenhuma, ela é 100% segura. Então, eu posso ter tomado as minhas 2 doses e nada impede de que se eu cair na esbórnia, me aglomerar várias vezes, eu contraí uma carga viral grande do corona, uma carga viral de de diversas variantes do vírus, e que eu venha desenvolver, né, eu tenho comorbidade, né, sou hipertenso, que eu venha desenvolver uma forma grave e venha a chegar a óbito. Então, assim, mesmo com a vacina, eu espero que a gente aprenda que higienizar mãos, evitar aglomeração o máximo possível. Então, claro, quando essa coisa passar, que chegar um carnaval, um São João, um Natal, é normal aglomerar. Mas em linhas gerais, então vamos procurar, né, manter um distanciamento, higienizar-se sempre, não só por uma questão de Covid, mas existe uma série de outras doenças infectocontagiosas que são transmissíveis pelo ar, que são transmissíveis, né, pela falta de higiene das mãos.
Então, eu acho que dentro de algumas coisas que a gente pode tirar de aprendizado dessa situação toda vamos cuidar da gente, né? Vamos cuidar de nossos corpos físicos, né? De nossos corpos mentais. Então é isso, turma, né? Consciência e empatia e vamos, acho que para a gente sair dessa, né? Não basta, né? Que também ficar querendo tirar a culpa de mim enquanto indivíduo e jogar no coletivo, porque eu faço parte do coletivo. Então, se eu ficar apontando o dedo, tudo bem que apontar o dedo para o presidente é para apontar mesmo, porque ele é culpado, sim. Mas ele por si só, se ele tivesse lá com o erro dele e eu tivesse fazendo a minha parte, de boa. Mas também de nada adianta uma pessoa que aglomera, que vai para festa clandestina, etc, etc, tá apontando o dedo para Bolsonaro, para Rui Costa, para Colbert, para Bruno, né? Se não tá fazendo a sua parte. Então vamos deixar de hipocrisia também, né? Cobrar dos órgãos públicos e dos governantes que eles façam a parte deles e vamos também fazer a nossa parte. Então é isso aí, nos cuidemos e até um próximo momento. Tchau, tchau.